Um ex-aluno ficou hospitalizado e fui visitá-lo. Como o ônibus estava demorando, tomei um táxi. No caminho, fui conversando com o senhor que eu dirigia. Papo vai, papo vem, e ele revelou que ser taxista não era sua vocação. Ele queria ter sido caminhoneiro. Havia uma nota aguda de decepção na sua voz. Ele começou a falar sobre o quanto teria sido bom dirigir pelas estradas brasileiras, conhecer cidades, costumes, comidas e mulheres. A vida, porém, o impediu de seguir a vocação e ele, naquela idade, não seria mais capaz de recuperar o tempo perdido. Vocação. Essa é a palavra que quero colocar em caixa alta, com todo o negrito, itálico e sublinhado que forem possíveis. Fiquei pensando o quanto o discurso em torno da ideia de vocação tem um papel decisivo para a escolha das profissões. Quando um médico, um motorista, um engenheiro, um pintor ou qualquer outro profissional se declara vocacionado para o ofício que desempenha, busca dizer com isso que tem talento, que tem aptidão para desempenhar aquela tarefa. O trabalho que realiza não é apenas um meio para ganhar dinheiro, que por sua vez será trocado ordinariamente por algum bem ou serviço. A pessoa que diz ter vocação para determinada tarefa parece consciente de que foi quase que predestinada a desenvolvê-la. A palavra vocação revela, em tom de orgulho, a mais perfeita sintonia entre profissional e profissão, um traço identitário que marca de modo indelével a força que o estimula a fazer sempre um trabalho bem feito. Feliz teria sido o taxista se pudesse ter dirigido um caminhão, da mesma forma que a satisfação acompanha um médico que sempre quis curar pessoas, um engenheiro que aspirou construir casas, ou um advogado que ansiava por fazer justiça. E com que pesar tenho testemunhado que nos últimos anos a ideia de vocação tem se convertido no verdadeiro terror para os professores. A ideia de vocação tem sido repelida furiosamente pelos profissionais do magistério. No caminho para o hospital, fiquei pensando em quantas e quantas vezes ouvi de alguns colegas a frase magistério não é sacerdócio, ou somos profissionais e devemos ser tratados como tal, como forma de repudiar a noção de que o professor, por ter aparentemente nascido predisposto a ensinar, aceitaria passivamente as péssimas condições de trabalho que enfrentam em nosso país. Criou-se, dessa forma, a noção de que o afastar-se da ideia de vocação era uma atitude política, necessária para a valorização profissional. Lembrei também de uma declaração de Cid Gomes, então governador do Ceará. Disse ele: quem quer dar aula faz isso por gosto, e não pelo salário. Se quer ganhar melhor, pede demissão e vai para o ensino privado. A repercussão da frase foi, obviamente, terrível. A ideia de vocação tornou-se o fiel de uma balança na qual, de um lado, pesam os professores e, do outro, os políticos que costumam desprezar a importância do ensino. Do lado esquerdo, os profissionais do magistério buscam retirar o peso da vocação do prato. Do lado direito, políticos como Cid Gomes buscam aumentá-lo, como se ela fosse passaporte para justificar o tradicional sucateamento da educação. Acontece que os professores, ao adotarem essa estratégia de combate, ao invés de se posicionarem contra aqueles que não se esforçam por uma educação de qualidade, acabam se colocando em seu favor. E os dois lados, aparentemente antagônicos, acabam unindo suas forças para a desvalorização da carreira docente. O problema se radica em uma questão de princípio. Em que momento e com base em que fundamento lógico é possível afirmar que o discurso da vocação recusa, por si só, a necessidade de profissionalismo? Criou-se uma falsa dicotomia. O discurso contra a vocação tende a converter o magistério em uma profissão ordinária, circunstancial, na qual os profissionais que nela trabalham só o fazem por uma escolha fortuita, e não porque se orgulham de possuírem um impulso para lecionar, estimular a construção do saber, trabalhar para o desenvolvimento da autonomia do educando com vistas a gerar uma sociedade que seja mais igualitária no futuro. Felizmente, tenho o privilégio de conhecer professores que ainda se dizem vocacionados e que atuam em tempo integral, acompanhando alguns alunos, não apenas na escola. Professores que se preocupam com a formação ética e não apenas com notas. Professores que se reconhecem como agentes políticos de transformação e não como técnicos que desempenham um trabalho especializado. Professores, enfim, que são capazes de bradarem que sim, tenho vocação para o magistério. Sim, dou aula por gosto. Sim, não penso em mudar de profissão e é por isso mesmo que vou lutar pela melhoria do ensino, tanto para mim quanto para meus alunos. Eles, que se dedicam arduamente em prol da valorização do magistério,
não admitem que o aluno seja uma peça ordinária em sua linha de montagem. Esses professores, que o são por vocação, nunca assinaram um pacto com a mediocridade.